Olá, bem-vindo a mais um podcast Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Aê! Diretamente aqui do 767 Estúdio. Esse lugar muito especial que nos proporciona esse momento de compartilhamento de conteúdo e experiência exclusivamente para você que está aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que vem instigando muitas pessoas. O tal do vazio existencial. Porque muitas vezes as pessoas se veem sem sentido, sentem um vazio dentro dela em algum momento da vida. E por que isso acontece? Vamos lá, Bárbara. Esse vazio existencial, ele tem a ver com o sentido da vida. E quando a pessoa não tem um sentido na vida, ela fica com essa falta de sentido. E aí ela fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E aí? Né? E o que eu vou fazer agora? Então, quando essa busca pelo sentido e você não acha esse sentido na sua vida, você começa a ter esse vazio. E é uma sensação que muitas vezes ela se transforma. Tem sensação física, né? Angústia. Fisiológica. Angústia. Fisiológica. Sim. Angústia. E essa busca de sentido foi muito falada por Viktor Frankl, né? A Paty deve estudar ele bastante lá na pós, né, dela. E muito está se falando sobre isso porque eu acho que a pandemia teve um pezinho aí. Porque não é simplesmente... Fez as pessoas pensarem sobre isso... Porque não é simplesmente um vírus que veio aí para disseminar a humanidade. Não é isso. Quem acha ainda que é isso, precisa refletir um pouco mais. Mas a gente começou a repensar nossos valores, a repensar alguns propósitos. A voltar para si mesmo. Para si mesmo. Exatamente. A nossa vulnerabilidade, ela ficou escancarada, né? E essa vulnerabilidade, assim... Quem é que na pandemia, em algum momento, não teve medo de morrer? Né? Porque a gente estava sujeito a isso, né? Medo de perder alguém. Medo de perder alguém, né? Aí a gente começou a rever as nossas prioridades, as nossas importâncias. A gente começou a rever as nossas relações. Se questionar. E houve muito tempo. E aí, meninas, né? Vocês sabem disso. Mas assim, eu sou um exemplo... Claro disso, né? A minha vida sempre foi uma vida extremamente atribulada, fora de casa, de 8 da manhã até as 9 da noite, né? Porque era atendendo, dando palestra, dando treinamento, em reunião, enfim. Né? Uma vida atribulada, corrida, as coisas acontecendo, minha família, meu trabalho, tudo bem. E de repente, na pandemia, eu voltei para dentro de casa, né? Voltei, na verdade, eu cheguei em casa, né? Falei, nossa, oi, gente, né? Hello, a partir de agora eu almoço aqui com vocês, né? A partir de agora eu tô aqui andando por essa casa. Eu moro aqui. Eu vim pra falar que eu moro aqui. Né? E eu tive um episódio depressivo, né? Não foi motivado pelo vazio existencial, mas foi porque eu tive tempo para olhar para mim mesma. Eu tive tempo para questionar as coisas. Eu parei de correr. Eu parei de sair de um lugar para o outro. Eu estava dentro de casa, né? Então, isso mostra, como vocês bem disseram, que a hora que a gente para pensar e que a gente coloca uma lupa, a gente vê coisas que a gente não via e muitas coisas a gente vê coisas que a gente não gostaria de ver. Principalmente porque naquela correria do dia a dia, a gente só olhando para fora, né? A gente não tinha tempo de passar para olhar pra gente. E quando aconteceu todo esse movimento da pandemia, do distanciamento social, nós somos obrigados a olhar para dentro da gente e aí isso começou-se a perceber. Né? E observar esse sentido. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? E esse sentido tem muito a ver com os nossos valores e com o nosso propósito. Exato. E o sentido da vida, a gente não vai achar no outro. Não vai achar no outro. A gente vai achar dentro da gente. É difícil? Talvez sim. Talvez seja uma busca aí, tem que cavar. Mas é legal falar... que às vezes a pessoa se vê infeliz no trabalho dela e ela fala assim, poxa, mas todo dia eu vou vir aqui, agora nem mais, né, vir aqui, não necessariamente vir aqui, mas eu vou todo dia fazer essa coisa que não me deixa feliz, que não me traz nada
né, prazer na minha vida e tal. E aí ela começa a se questionar por que ela está fazendo aqui e tal. E o sentido, quando as pessoas conseguem unir o sentido da vida com a esfera profissional, que ótimo, né? Porque ela vai fazer o que faz sentido para ela e ainda ganhar dinheiro com isso. Mas nem sempre é assim. O sentido da vida, ele não está relacionado exclusivamente com a esfera profissional. Ele está relacionado com quem somos nós no mundo. Com o nosso papel. Com o nosso papel. Essa coisa que você falou do sentido da vida na esfera profissional me lembrou, Renata, de treinamentos que a gente dava quando a gente falava da vida agradável. Da vida com comprometimento e vida com significado, Exatamente. né, Paty? Explica esses ciclos, que isso vem da psicologia positiva, né? E que trabalha essa nossa busca pela felicidade, não é isso? Exatamente, né? A vida agradável é essa vida que a gente tem corriqueira, né? Onde a gente muitas vezes vai buscar satisfação em quê? Estímulos externos. Em compras, né? Em passeios, o que eu sou super a favor, inclusive, né? Mas é essa vida que a gente não aprofunda muito, até a gente, né, caminhar nessa jornada e chegar à vida com significado, quando realmente eu encontro sentido naquilo que eu faço e eu vou abstrair, né? Eu saio do centro. É tão legal isso, né, Paty? Quando a gente fala da vida agradável, a gente entende que é uma felicidade num curto espaço de tempo. Ela é mais momentânea. Você vai lá, compra uma bolsa, você vai lá, sai para um jantar, né? É aquela felicidade que você fez. Ok, passa um tempinho ali, você precisa de mais disso. Então, a gente chama que a realização, a felicidade dentro do âmbito da vida agradável é de um curto espaço de tempo. Quando a gente vai para a vida com comprometimento, é quando a gente utiliza as nossas habilidades, as nossas competências para aquilo que a gente gosta. Então, quando você faz uma palestra que você está usando as suas habilidades, aprende a tocar um instrumento, você faz um esporte, né? Isso tudo, você está usando as suas habilidades, isso traz uma sensação de felicidade, de plenitude ainda maior. E a gente alcança ainda mais esse nível quando a gente vê o significado naquilo que a gente faz, que está ligado ao sentido, está ligado ao porquê, às consequências, ao reverberar, ao propósito, e essa né? E está ligado aos outros. Muito bem. Exato. É e isso essa mesmo. consequência, quando eu falei, o sentido a gente acha dentro da gente, sim. Mas a gente consegue realmente ver sentido nas coisas quando essa coisa tem a ver com o outro. Quando impacta o outro. Que o benefício não seja só próprio, mas que impacte o outro também, né? Eu tenho a felicidade de falar, né? Que eu achei, sem dúvida, o meu propósito já tem um tempo, né? Eu acho que ele ainda... Eu tenho mais coisas a descobrir sobre ele, mas o meu estava ligado à minha vida profissional, né? Eu fiz uma transição de carreira que foi totalmente inesperada, totalmente aleatória, assim. Não foi irresponsável, mas foi totalmente aleatória. Eu jamais, quando eu fui escolher o que eu ia fazer da minha vida de trabalho e tal, eu jamais pensei que eu fosse... Nunca pensei em medicina, nunca pensei em psicologia, nunca pensei em nada de assistência ao outro. Nunca pensei nisso. E hoje eu, né, faço uma coisa completamente diferente. E o meu sentido tem muito a ver com isso. E isso eu lembro, na época eu ainda estava fazendo as duas coisas, né? Na época eu trabalhava ainda na Vale e eu atendia no meu consultório à noite. E eu lembro que eu falava assim, gente, eu vou sair daqui 6 horas da tarde, ainda vou atender mais umas 4 pessoas, vou voltar para casa 11 horas da noite, exausta, né? Porque durante um tempo eu tive que sacrificar o meu tempo para fazer as duas coisas. Eu subia de carro lá, naquela volta longa, de volta para casa, e aí eu pensava assim, naquele trajeto. Cara, que bom que eu tô tendo a oportunidade de fazer isso, porque isso me dá muito prazer. Muito prazer, né? Muito prazer. E eu ainda tô ganhando dinheiro com isso. Só que, na época, o dinheiro nem era tão importante, porque eu já tinha uma outra fonte de renda, né? Hoje, talvez ele seja mais importante, porque eu preciso, né? É a minha única fonte de renda. Então, mas... Quando as pessoas chegam e falam assim... Entendem isso, né? Linka esse propósito com a sua atividade. Isso é maravilhoso. E assim? As pessoas falam assim, mas se você ganhasse muito dinheiro, o que você ia fazer? Eu falei, de trabalho eu ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço. Não ia mudar nada. Talvez eu ia tirar mais férias, eu ia viajar mais, talvez. Mas em termos de realização,
eu ia fazer Exatamente. a mesma coisa. Isso que a Bárbara falou, eu acho que nós três fizemos uma transição de carreira, né? Saímos de uma vida como executiva, né? Bem sucedida, enfim, em busca desse sentido, em busca desse propósito. E que no momento o povo achou que a gente tava ficando louca, né, gente? Nossa. Não sei vocês. Não, eu, Mas minha família, que amigos. vai fazer isso? Eu fui muito, não pela minha família, pai, mãe, irmãos e tal, mas eu fui muito desencorajada. Muito desencorajada. Muito, eu acho que todas nós passamos por isso, né? E a gente foi firme naquele propósito, naquele sentido. E o fato da gente entender a importância disso, né? De buscar. Porque eu passei por esse vazio. Como executiva, chegou uma hora que eu falava assim: o que eu tô fazendo aqui? Né? E era uma angústia, uma coisa que eu não conseguia entender, né? Tava bem sucedida, ganhava bem, tinha isso, tudo bem. Mas por que tinha esse vazio? Porque não estava alinhado com os valores e com o propósito daquilo que eu queria fazer. E quando a gente consegue fazer esse link, e as pessoas falam que é difícil, é desafiante mudar de carreira, mas quando a gente está com isso muito bem alinhadinho, a gente tem claro o nosso propósito e a gente faz porque a gente vê um sentido nisso, não tem desafios que a gente não consiga cumprir, mas né? nem sempre a gente teve a grata, né, realização disso acontecer, desse match acontecer, desse link acontecer. Mas nem sempre o nosso propósito, nosso sentido de vida vai ter um link direto com a nossa esfera profissional. Não, é né? totalmente diferente. É diferente. Às vezes, Às vezes você vai ter a esfera, a sua atuação profissional ali, que vai ser o seu ganha-pão e você vai precisar daquilo. Mas em alguma outra esfera... outra esfera da sua vida, você tá vai se realizar. propósito. Exato. Outra coisa que me ajudou muito na busca desse sentido foi a espiritualidade. Vocês sabem, como amigas aí, vocês sabem o tanto que eu sou... E é uma esfera muito importante para todos nós. Né? Cada um, e eu não estou falando de religião, né? Religião, cada um tem a sua, o que faz sentido para você. Religião é uma condição terrena, né? A espiritualidade, ela é um estado de consciência. E a minha fé, a minha crença, né, na espiritualidade me ajudou muito a entender qual que era o meu caminho. Né? De eu entender que eu não estava sozinha, de eu entender que eu iam ter, assim, teve obstáculo, os obstáculos estão aí pra gente evoluir, mas se não fosse pelos obstáculos, eu não chegaria ao estado de consciência que eu tenho hoje, em relação ao sentido da vida mesmo, né? Que eu achei dentro de mim, mas que impacta o outro diretamente no meu dia a dia. Sim, eu considero a espiritualidade muito importante, mas tem hora que eu sou mais pragmática, sabe? Eu lembro muito... Eu não sei aonde eu li isso, porque eu gostaria muito de citar a fonte, mas eu não lembro, porque tem muitos anos, tipo 20, sei lá, anos que eu li, né? De uma pessoa que começou a fazer essas perguntas existenciais, né? Quem sou eu? Onde estou? Para onde eu vou? Né? Qual é o sentido da vida? Que eu realmente não sei, né? Até hoje. Mas, dentro desse texto, a pessoa, ela estava no ônibus indo trabalhar, né? E aí, de repente, ela, nesse questionamento, ela falou assim, eu sou o João, eu tô no ônibus e eu vou pro trabalho. E é simples assim. E às vezes no conceito da felicidade, a gente coloca a felicidade muito como uma meta, né? Como um objetivo, a felicidade no quando. Mas a felicidade é um estado, quando eu ganhar dinheiro, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver filho. Isso gera quando ansiedade. Eu aposentar. Quando na vida só gera ansiedade. Mais do que ansiedade, ele gera frustração. Sim. Porque aí eu vou associar a minha satisfação a algo muito grande. E a felicidade é justamente isso, a felicidade é um processo. E a felicidade, e nisso eu posso falar com muita propriedade, porque eu não sei porquê, é algo que eu não racionalizo, mas eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque eu literalmente tá aqui juntas, podcast, né? E é isso, e assim, eu sou feliz pelos pequenos momentos, eu sou feliz a hora que eu sento para comer uma coisa gostosa, eu sou feliz a hora que eu encontro com os meus amigos, a hora que eu tô trabalhando. Então, quando você entende, né, que esse caminhar é muito mais importante que a chegada, apesar de ser um chavão danado, né, frase feita do caramba, mas é verdade. Aí você começa também a entender o seguinte, gente, o que é a vida? A vida é um dia após o outro. É o agora, a vida né? é eu entender o que eu posso fazer agora, nas condições que eu tenho, com aquilo que eu sei, para que depois eu possa fazer melhor. Porque se a gente ficar esperando isso, né? Se eu for esperar ser feliz na vida eterna, eu vou perder muito tempo. Mesmo porque na vida eterna, exatamente, você sabe lá o que vai acontecer na vida eterna. Sei lá. A gente tem que aproveitar agora. E eu fico feliz, você falou assim, a gente fica feliz enquanto a gente está aqui.
eu já recebi vários feedbacks de pessoas que estão escutando o podcast e que estão adorando. Eu também, nossa, todo mundo, né, gente? Inclusive, assim, essas pessoas maravilhosas que toda semana elas recebem no WhatsApp dela um lembretinho. Olha o podcast. Segue os nossos Instagrams e vê lá o podcast, o assunto e compartilha isso com a gente. Isso é muito gostoso, né? Isso realmente traz essa realização. Então, para que a gente possa, então, finalizar, né, esse nosso assunto de agora, né, do agora, uma pessoa que está sentindo esse vazio interno, né? Que dicas, né? O que a gente pode dizer? Quais são os passos para que ela comece a entender esse processo e consiga lidar com isso de uma forma mais positiva? Vou deixar a Bárbara fechar. Então, só vou entrar aqui, assim, né? O que eu posso dizer em relação a mim, né? A hora que não um vazio existencial, mas a hora que esse incômodo, né? Porque não era um vazio existencial, mas era um sentimento, assim, de profunda tristeza, de profundo medo, uma apatia danada, e que as pessoas estão sentindo, né? O que a gente tem que fazer? De novo, buscar ajuda, né? E eu, no caso, assim, eu não dispensei nenhum tipo de ajuda, né? A ajuda espiritual, porque nessas horas a gente se conecta mais com a espiritualidade. Ó, meu anjo da guarda, exatamente, né? A ajuda espiritual, a ajuda, né, energética, né? Eu te passei a meditar mais, né? Assim, aí você falando, já que é pra mergulhar, nós vamos mergulhar direito, né? E a questão do que eu fui imediatamente, né? Terapia eu sempre fiz, então, né? Na terapia olhar pra isso de uma forma com mais ênfase e fui buscar um psiquiatra e fui tomar medicamento, porque tem hora, gente, que a gente tá achando que a gente tá com vazio existencial, mas a gente tá com falta de produção de serotonina, de ocitocina, de endorfina, e às vezes é químico. Então, vezes, né, claro, considere buscar ajuda em todas as instâncias. Tá. Eu finalizaria, porque esse papo aí de sentido da vida e tal, isso aí é lá de Sócrates, né? É uma coisa de agora, muito antiga. Né? Desde que a gente tá vivo, a gente tá querendo entender qual que é o sentido dessa bagaça aqui. Mas para aquelas pessoas que se veem hoje em uma situação que não estão satisfeitas com o trabalho, ou que não estão satisfeitas da forma como elas estão levando a vida, eu deixaria algumas perguntas de reflexão. Porque, como eu falei, não existe fórmula mágica, não. A resposta tá dentro da gente. E não existe padrão, né, Bárbara? É importante falar isso. Mas, reflexões do tipo, o que me deixa feliz? Aqui, agora, assim, hoje, né? O que me deixa feliz na minha vida? O que eu gosto de fazer? Vou colocar uma no meio disso. Do que eu não abro mão? Sim. O que é importante pra mim? O que me comprometeria a minha mente e o meu coração nos próximos 10 anos? Boa. No que eu sou bom? O que eu sei fazer bem? Porque muitas vezes, todo mundo veio com dom e talento. Todos nós temos dons e talentos. Às vezes a gente tem mais facilidade para achar, outros, a busca é maior. Às vezes você tem um dom para encontrar seu dom, né? Às vezes você não tem esse dom tão bem desenvolvido, né? Mas todos nós temos. E são esses dons e talentos que fazem da gente especiais. Eu sempre dou esse exemplo, sabe de quê, Paty? Das nossas palestras. Inteligência emocional, por exemplo, é uma palestra que todo mundo tem, né? Da turma lá. Se eu der a palestra, vai ser completamente diferente da palestra da Paty, da palestra da Rê. Por quê? Porque são esses dons e talentos que fazem da gente, todos nós, diferentes, únicos, especiais. E às vezes, por a gente ter tanta destreza e facilidade em fazer uma coisa, a gente acha que aquilo não tem valor. Mas se eu nasci com aquele dom e com aquele talento, aquilo tem que ser compartilhado. E se o sentido da vida tem a ver com impactar o outro, ache seus dons e talentos, porque aquilo vai ser útil para alguém. Para a humanidade. Fantástico. Exato. E aí um processo, acho que ajuda muito nisso também, é o processo de autoconhecimento, né? Buscar entender isso, olhar para dentro, se permitir, aceitar essa vulnerabilidade. E, gente, que sejamos todos felizes, Amém. né? Que eu acho que é isso que todo mundo busca. Cada um do seu tamanho, cada um do seu jeito. Como nós falamos aqui, não existe fórmula mágica, mas é isso que a gente deseja para todo mundo que está aqui com a gente hoje, que faz parte desse nosso ciclo. Então, até o nosso próximo episódio. Até, pessoal. Até o próximo. Beijo!